O Direto Plenário está de volta. Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 21 de março de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos da Fundação Getúlio Vargas do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. De relatoria da ministra Rosa Weber, apregou para julgamento em conjunto 4 feitos. Ação direta de inconstitucionalidade 5.717, procedente do Distrito Federal, requerente à PGR, interessado Presidência da República. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.709, procedente do Distrito Federal, sendo requerente Rede Sustentabilidade, interessado Presidente da República. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.716, procedente do Distrito Federal, requerente Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, interessado Presidente da República, e medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.727, procedente do Distrito Federal, requerente Partido dos Trabalhadores, interessado Presidência da República. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência tem a palavra para o seu relatório e voto. Não há sustentação oral. Sustentação oral, senhor presidente. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores, cumprimento todos e digo que conforme o pregão feito por Vossa Excelência, senhor presidente, foram chamadas para julgamento 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra a validade constitucional da medida provisória 782 de 2017, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, ao fundamento de ofensa ao artigo 37, aos artigos 37 e 62, caput e parágrafo 10º da Constituição. As ações são a 5.709, ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade, a ADI 5.716, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, ADI 5727, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, e ADI 5717, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. 3 delas questionam o inteiro teor da medida provisória, e a ADI 5716 questiona apenas dispositivos específicos deste ato normativo. Em razão da conversão dessa medida provisória 782 na Lei 13.502 de 2017, de 1º de novembro de 2017, as partes autoras aditaram a inicial, justamente com o objetivo de impedir o prejuízo destas ações e requereram a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei 13.502 de 2017. Apenas o Partido Rede Sustentabilidade limitou seu objeto a dispositivos específicos. A ADI 5.227, que foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, ela tem um objeto mais amplo, na medida em que ela também aponta como causa de pedir o desvio de finalidade. E por essa razão, senhor presidente, estando todas as impugnações, as razões e os fundamentos das demais ADIs contidos nesta ADI de maior espectro, eu oriento o meu julgamento e o meu voto
no sentido da ação, da argumentação trazida pela ADI 5727. Faço destaque de que eu liberei para julgamento do pedido de medida cautelar, porque todas essas ADIs foram pautadas para exame das medidas cautelares. Eu liberei essas ações para julgamento no plenário em 9 de maio de 2018, depois de juntada da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Destaco ainda, senhor presidente, que o fundamento central e comum dessa alegada inconstitucionalidade diz com a violação do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal, porquanto estaria, no entender dos autores, configurada uma situação de reedição na mesma sessão legislativa da revogada medida provisória 768, também de 2017, esta editada com o propósito de reorganizar a Presidência da República e os ministérios, tal como regulamentados na Lei 10.683 de 2003, motivo pelo qual, entre outras medidas, foram criados a Secretaria-Geral da Presidência da República, o cargo de chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria dos Direitos Humanos e ainda com inclusão do cargo antes referido no rol de ministros de Estado. Alega-se que a medida provisória 782 e a medida provisória 768 têm o mesmo conteúdo normativo. Argumenta-se ainda que a norma em discussão configura hipótese de desvio de finalidade, porque editada em proveito de uma pessoa específica, com o intuito de assegurar-lhe a prerrogativa de foro em eventuais processos criminais, em afronta aos artigos 37, 62, parágrafo 10º da Constituição. Por fim, sustenta-se a tese de ausência dos requisitos constitucionais da relevância e urgência para edição de medida provisória. Eu apliquei, senhor presidente, às 4 ADIs o rito do artigo 10 da Lei 9868, mas colhi as informações e as manifestações pertinentes, tendo se manifestado a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, todos na oportunidade dizendo que ainda estava em tramitação a medida provisória, a Presidência da República, essa sim, defendendo a juridicidade e a constitucionalidade da medida provisória, e também a Advocacia Geral da União, pedindo o indeferimento do pedido de medida cautelar, e a Procuradoria-Geral da República, sustentando que a conversão da medida provisória em lei não prejudica o reconhecimento e processamento da ação direta, desde que promovido o aditamento da inicial, e ainda, no mérito, defendendo a inconstitucionalidade da medida provisória 782 e, por conseguinte, a procedência da ação constitucional. Houve requerimento de aditamento à inicial por todos os artigos, conforme já destaquei, senhor presidente. Há uma questão primeira, senhor presidente, que eu preciso colocar aos eminentes pares, sem antes fazer ainda, enfatizar que esta ação direta tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da medida provisória, mas que, colocada em julgamento, liberado para pauta o pedido de medida cautelar, o pedido de medida cautelar destinava-se única e exclusivamente à suspensão dos efeitos da medida provisória enquanto tramitasse a ação. Este pedido, sem dúvida, perdeu objeto. O pedido da medida cautelar, a meu juízo, perdeu objeto. Por quê? Porque em 1º de janeiro do ano corrente, a Presidência da República editou uma nova medida provisória com o mesmo objeto, fazendo a reestruturação dos órgãos, né, da Presidência e dos ministérios. Ao fazer isso, a questão que se coloca é se esta medida provisória revogou a Lei
de conversão da anterior medida provisória, ou se esta medida provisória apenas paralisou os efeitos da eficácia daquela medida provisória. Eu entendo que houve apenas a paralisação dos efeitos da eficácia da legislação então vigente. Endosso a corrente doutrinária e jurisprudencial que reputa que uma medida provisória não tem força normativa para derrogar, para abrogar atos normativos anteriores. Ela é, como Pontes de Miranda definia, quando falava dos decretos-leis, uma lei sob condição resolutiva. Por isso, né, e por assim entender, embora eu compreenda que as medidas cautelares nessas 4 ADIs tenham perdido objeto, na medida em que esta última medida provisória paralisou a eficácia daquela lei de conversão, embora eu assim entendo que não perdeu as ações diretas de inconstitucionalidade. Elas, no seu mérito, não perderam o objeto. E não perderam o objeto porque ainda se encontra em tramitação a atual medida provisória. Estando em tramitação esta atual medida provisória, não se pode falar em perda de interesse. Não se podendo falar de perda de interesse, o que eu tenho a propor a Vossas Excelências é a conversão do julgamento das medidas cautelares direto no exame do mérito. Se nós convertermos para exame do mérito, há possibilidade de encetar o julgamento nesta data. Como eu referi, o processo está aparelhado para isso na medida em que todos os interessados se manifestaram. É a questão que eu coloco, senhor presidente. De acordo, presidente. Todos de acordo? Então, Vossa Excelência continua com o julgamento do mérito das ações. Só quero fazer um registro, senhor presidente, que na tentativa de sintetizar, porque não houve sustentação oral, eu não explicitei que a medida provisória de 1º de janeiro de 2019, republicada em 3 de janeiro de 2019, é a medida provisória 870 de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, que é o tema objeto da disciplina jurídica da medida provisória 782, convertida na Lei 13.502 de 2017. Eu aqui no meu voto, que é bastante longo... Ministra relatora, apenas um esclarecimento. Houve aditamento para direcionar se a ADIM contra essa última medida provisória, não? Contra a última medida provisória, não. Essa editada em janeiro. Contra a lei de conversão. Contra a lei de conversão. Quanto à anterior. E essa última medida provisória dispôs praticamente de forma idêntica. Não. Não? Veja bem, havia uma primeira... Na reestruturação... Não, havia uma primeira medida provisória do presidente Temer no início de 2017, Sim. que antes do seu prazo, antes da sua aprovação e antes de os escoados de 120 dias, ela foi deixada de lado e foi editada uma nova medida provisória. Esta medida provisória de 782 de 2017 é que foi objeto dessas 4 ADIs. A validade constitucional desta medida provisória. Por quê? Ela, tratando sobre o mesmo tema, foi reeditada na mesma sessão legislativa. Esta foi a situação. Esta medida provisória 782, objeto última. desta... Não é a última. Não? Seria a segunda. Nós temos agora uma terceira. A segunda. Objeto destas 4 ADIs, esta medida provisória foi convertida em lei. Contra a lei, a constitucionalidade desta lei, foram apresentados aditamentos nas 4 ADIs. Só que isso ocorreu no final de 2017. Processo ou no início de 2018. Essa última medida provisória não prejudicou a normatividade das anteriores da lei de conversão? Prejudica, ministro Marco Aurélio, porque esta medida provisória, por isso é a questão de ordem que eu trago,
esta medida provisória de janeiro de 2019, do presidente Bolsonaro, ela trata sobre o mesmo tema e revoga, eu pedi que passasse o voto escrito a Vossas Excelências, ela, no seu artigo 85, inciso 7, revoga a Lei 13.512 de 2017, consoante as disposições normativas transcritas. Está folhas 4 do voto escrito que eu passei a Vossas Excelências. Exatamente o que ela prevê. Acontece que o processo legislativo de conversão desta medida provisória de janeiro de 2019 ainda está em curso, por conta da suspensão do prazo para seu processamento no período de recesso do Congresso Nacional, conforme o artigo 64, parágrafo 4º da Constituição. E, de acordo com as informações obtidas no sítio eletrônico do Congresso Nacional, o processo legislativo está na fase de emissão de parecer sobre a matéria pela comissão mista, constituída nos termos do ofício número tal. Enfim. Então, a questão que se coloca para a decisão nesse momento, em questão de ordem, o que eu digo aqui, é se essa medida provisória 870 de 2019, editada pelo chefe do Poder Executivo, nesta sessão legislativa de 2019, tem efeitos suficientes para revogar a legislação anterior, com ela incompatível ou provocar a suspensão da eficácia dos atos normativos contrários. Eu entendo que a edição dessa medida provisória posterior não tem, como acabei de dizer, eficácia normativa imediata de revogação de legislação anterior, com ela incompatível. Ela apenas suspende os efeitos daquela legislação anterior até o término do prazo do processo legislativo de conversão da medida provisória. Isso porque, continuo eu aqui no voto, a medida provisória, embora seja uma espécie normativa com força de lei, ou seja, com vigência e eficácias limitadas, imediatas, precisa ser confirmada precisa ser confirmada, seja pela aprovação. Mas não seria o caso, então, que levará à conversão. De nós suspendermos a apreciação das ADINs, né? Porque é um círculo vicioso, né? Nós conferíamos a medida provisória eficácia imediata, como Vossa Excelência já veiculou, mas afastamos quanto à legislação pretérita essa mesma eficácia, né? Mas subjaz um tema, ministro Marco Aurélio, que é muito importante que a Corte enfrente. E a ministra Rosa Weber dialogou com essa presidência a respeito disso, que em um desses casos houve uma edição da medida provisória dentro da mesma sessão legislativa. Exatamente. Por isso que eu trouxe a questão... Por isso que de ordem. Eu conversando e dialogando com Sua Excelência, eminente relatora, eu entendi por bem manter a pauta. Manter a pauta, porque esse é um tema relevante. Porque se isso vira moda... Agora, essa questão não estaria suplantada pela última medida provisória aprovada em janeiro de 2019? Não. Porque ainda está em curso, ministro Marco Aurélio, o processo legislativo com relação a essa última medida provisória. Essa é a questão, é a delicadeza da questão. Essa última medida provisória, ela não está atacada, mas ela não revogou definitivamente a legislação anterior ao ponto de nós julgarmos prejudicadas as medidas. Mas veja, Vossa Excelência, nós reconhecemos a plena eficácia da última medida provisória, né? Essa última medida provisória, de certa forma, ela suplanta a normatização anterior. Nós não estamos julgando essa última medida provisória, não está em jogo. Não estamos. O que estaria sendo atacada na ADIN. Aí é que eu pondero, não seria o caso de nós aguardarmos, então... Vamos escolher os votos. A eminente relatora entende, em questão de ordem, que não há prejudicialidade, que podemos enfrentar o mérito. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Bem, boa tarde, presidente. Presidente, apesar da questão, e acho que é importante, trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio, o que ocorre é que, hoje, a lei vigente, apesar de não produzir efeitos, exatamente em virtude da medida provisória 870. A medida provisória tão somente suspendeu a eficácia
da Lei 13.505, com a redação anterior, até que o Congresso eventualmente converta em lei. Aí sim, convertendo em lei, estaria revogada toda a legislação anterior, inclusive aquela dada pela medida provisória 782, e aí perderia o objeto, entendo eu, Ministro, a presente ação. Vossa Excelência me permite só uma ponderação? Por favor. Vossa Excelência não entende que a última medida provisória tem eficácia imediata, muito embora sujeita a uma condição resolutiva que, vindo, né, poderá ultrapassá-la? Entendo, mas também entendo, ministro Marco Aurélio, que a medida provisória não revoga a lei, exatamente por ser temporária. A medida provisória, ela suspende os efeitos da lei anterior. O sistema não fecha. Não, mas esse é o entendimento predominante. Até porque... Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer antecipar o voto? Não. Eu então quero vamos ouvir os o ministro colegas. Alexandre de Moraes. Eu quero ouvir os colegas, presidente. Até porque... Agora, eu pensei que a discussão fosse sempre possível, considerado o regimento interno. É que nós temos uma pauta muito extensa. Não, eu sei, mas eu tenho ouvido muito, se nós formos aplicar o regimento interno, ele autoriza apenas uma intervenção por sessão. Eu não vou aplicar o regimento interno. E não é em razão de minhas intervenções que a produção está baixa. Não é. Decididamente não é. Presidente, continuando. Agora, eu confesso que Vossa Excelência não está muito acostumado com a minha voz. Continuando aqui a questão de ordem, o que ocorre é que a Lei 13.502, com a redação dada pela medida provisória 782, e essa é a impugnada, essa lei, ela permanece no ordenamento jurídico, ela é existente e vigente. Ela simplesmente teve a sua eficácia suspensa pela nova medida provisória 870, que pode ou não ser convertida em lei. Em sendo convertida em lei, aí tudo revogado anteriormente. Pelo que entendo, que o interesse no prosseguimento da ação está presente, acompanha a eminente ministra relatora. Ministro Luiz Edson Fachin. Vou juntar a declaração de voto que examina este ponto, senhor presidente, e, por economia processual, nesse momento registro apenas que estou acompanhando sua excelência, eminente ministra relatora. Ministro Barroso. Também, ao presidente, aqui a hipótese, como Vossa Excelência já observou, é de reedição de uma medida provisória, ainda no prazo de vigência, mas antes da deliberação do Congresso. Portanto, a questão de fundo, que é estabelecer a possibilidade ou não de reedição de medida provisória numa situação como essa, me parece decisiva de ser firmada pelo Supremo. Se não fosse pela importância da tese, nós talvez pudéssemos esperar a conversão ou não em lei da atual medida provisória. Mas como nós temos a oportunidade de enfrentarmos uma questão constitucional que me parece de primeira grandeza, eu, por esta razão excepcional, estou acompanhando a proposta da ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux. Presidente, aqui onde é encaminhado o processo pela Secretaria do Tribunal, ele adstringe a nossa cognição a saber se o ato normativo atende requisitos de relevância e urgência, e 2, se o ato normativo impugnado afronta o artigo 62, parágrafo 10, que é exatamente o que veda a reedição na mesma sessão de matéria idêntica. Então, com essa matéria posta, eu acompanho a eminente relatora. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, estou acompanhando a ministra Rosa Weber. Também tenho, como Vossa Excelência já enfatizou, que esta matéria não perdeu nenhum interesse, nenhum objeto, considerando exatamente que a atual pode ainda ser reeditada ainda no prazo para conversão ou não. E aí nós teremos, então, um desenlace quanto à matéria específica nela cuidada. Porém, quanto ao processamento, como afirmou a ministra Rosa Weber, mantém-se o interesse exatamente por não ter sido revogada a norma anterior. Estou, portanto, como disse, a votar no mesmo sentido da ministra relatora. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, os colegas que me antecederam esgotaram o assunto, estou acompanhando a relatora. Ministro Gilmar Mendes. Também. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a ação direta de inconstitucionalidade pressupõe ato normativo abstrato autônomo com plena eficácia. Essa é a primeira premissa que assento. Segunda premissa, o princípio lógico-racional
do terceiro excluído afasta a possibilidade de, a um só tempo, assentar-se que a última medida provisória tem eficácia imediata e dizer-se que, mesmo diante dessa eficácia, sobeja a normatividade da anterior convertida em lei. Eu penso que há uma incongruência aí. Se assim concluirmos, há uma incongruência de dizer-se, repito, da plena eficácia da última medida provisória e ela repercute na normatização anterior e persistência dessa mesma normatização anterior. Peço vênia, presidente, para entender que de duas uma, ou suspendemos esse julgamento para aguardar os dobramentos da edição dessa última medida provisória, ou assentamos que ela realmente surgiu no mundo jurídico normativo com eficácia plena e suplantou a normatização anterior. Então, voto, num primeiro passo, pela suspensão do julgamento vencido, embora já haja uma maioria acachapante. Não ouvi qualquer divergência quanto às colocações da ministra relatora em termos de conclusão. Peço vênia para entender que ficou prejudicada a DIN ante a última medida provisória editada em janeiro de 2019. É como voto. Eu peço vênia à compreensão do ministro Marco Aurélio para acompanhar a relatora e gostaria de registrar que esta pauta foi divulgada em 18 de dezembro de 2018. Portanto, 23 dias antes da última medida provisória. Esta presidência tomou o cuidado de, com um semestre de antecedência, divulgar a pauta deste primeiro semestre inteiro até o final de junho. Esta presidência tem recebido vários pedidos de alteração de pauta, de todo tipo, e eu tenho mantido a pauta previamente registrada, a não ser que o relator indique o adiamento, porque o relator é o condutor do processo. A pauta divulgada será a pauta colocada no dia a dia, conforme divulgada em 18 de dezembro de 2018. Entendo que não há nenhuma prejudicialidade, acompanho a relatora e nós temos que manter a nossa pauta. Nós temos que ter a nossa pauta e não sermos pautados pelos outros. Proclamo que a questão de ordem foi resolvida no sentido do voto da eminente relatora, vencido o ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, para a continuidade do seu voto. Senhor presidente, eu começo reconhecendo legitimidade ativa nas 4 ADIs, as partes autoras, né? Faço toda uma fundamentação, me eximo da leitura, porque é tranquilo, são partidos políticos, não se exige com relação a partidos políticos a pertinência temática e a Procuradoria-Geral da República. Faço um histórico normativo da medida provisória impugnada, que é 782 de 2017, dizendo que a objeção da sua validade constitucional, que tem como núcleo a regulamentação dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, não é fato jurídico novo. E por isso faço essa breve linha evolutiva, dizendo que em 2 de fevereiro de 2017 foi publicada a medida provisória 768, que, entre outras medidas, em alteração da Lei 10.683 de 2003, criou a Secretaria-Geral da Presidência da República, o cargo de Ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério dos Direitos Humanos, além de extinguir algumas secretarias especiais do Ministério da Justiça e Cidadania. Em decorrência da nova estrutura organizacional da administração pública, o presidente da República nomeou para o cargo de Ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República o senhor Wellington Moreira Franco, consoante decreto presidencial emitido.
Referida nomeação foi objeto de impugnações judiciais, notadamente o mandado de segurança coletivo 34.069 da relatoria do ministro Celso de Mello. Sua Excelência, em decisão monocrática e em juízo de cognição sumária, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pelo impetrante ao argumento principal de que a nomeação, aspas, de que a nomeação de alguém para o cargo de ministro de Estado, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 87 da Constituição da República, não configura, por si só, hipótese de desvio de finalidade, que jamais se presume, eis que a prerrogativa de foro, que traduz consequência natural e necessária decorrente da investidura no cargo de ministro de Estado, Constituição Federal, artigo 102, 1c, não importa investidura, não importa em obstrução e muito menos em paralisação dos atos de investigação criminal ou de persecução penal. Fecho aspas. Prossigo eu. Transcorrido o prazo de 60 dias de vigência da medida provisória 768 de 2017, sem deliberação pelo Congresso Nacional, foi prorrogada por igual período sua vigência, nos termos do artigo 62, parágrafo 7º da Constituição. Todavia, no decorrer deste último período, não houve a devida apreciação e votação pelo Congresso Nacional. À vista deste cenário, o Presidente da República editou a medida provisória 782 de 2017, ora questionada, com o fim de estabelecer a organização básica, como já disse, dos órgãos da Presidência da República. Contexto institucional que manteve a regulamentação formalizada na medida provisória antecedente, a 768, agora revogada, e, por conseguinte, afastou a hipótese de perda da eficácia daquela estrutura organizacional. A parte autora, no caso aqui, pegando a ação do PT, invoca desvio de finalidade na edição desta medida provisória 782, a alegação de que o propósito do ato foi influenciar a condução das investigações iniciadas contra o senhor Wellington Moreira Franco, ao assegurar-lhe a prerrogativa de foro com a sua nomeação para o cargo de ministro de Estado, o que configuraria o ato como dirigido ao proveito de pessoa específica e para fins alheios ao interesse público. Sustenta o autor que a medida provisória 782, em razão de seu propósito, viola o princípio da probidade e moralidade no trato do interesse público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Outra, contudo, senhor presidente, a minha compreensão sobre o tema. Penso que a medida provisória 782, convertida em lei, com o objeto de estabelecer a organização, teve como objeto estabelecer a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Neste sentido, promoveu uma reestruturação organizacional no âmbito da administração pública federal, notadamente quanto àqueles órgãos, com o fim de imprimir maior eficiência e melhoria na prestação das políticas públicas nacionais. A leitura de seu texto revela o cumprimento do objeto proposto, que está no âmbito decisório do chefe do Poder Executivo da União, pois versa matéria político-administrativa de seu interesse e competência. Não tratando, portanto, de matéria vedada à medida provisória, matérias vedadas previstas no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, não há falar em ilegitimidade na escolha decisória do Presidente da República, como defendido nas informações prestadas. O argumento de que a criação da Secretaria-Geral da Presidência da República, com status de Ministério de Estado, implica burla aos postulados constitucionais de moralidade e probidade na administração pública, a mim não convence e não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque a criação ou extinção de ministérios
e órgãos da Presidência da República está, repito, no campo decisional do chefe do Poder Executivo. Ademais, encerra hipótese abstrata de criação de órgão que não está relacionada com o favorecimento de pessoa específica, haja visto que o nomeado para assumir o cargo de ministro de Estado está na alçada político-administrativa decisória, conforme artigo 84 da Constituição Federal e desde que presentes os requisitos do artigo 87 da nossa lei fundamental. Para o favorecimento de favorecimento de pessoa específica e fins alheios ao interesse público, como arguido pela parte autora, nesta específica, a ADI é a única que traz o desvio de finalidade também como causa de pedir, seria suficiente, digo eu, a nomeação do senhor Wellington Moreira Franco para cargo ou ministério já existente. Ademais, a medida provisória em discussão estabeleceu reestruturação genérica da administração. A objeção de invalidade constitucional da medida provisória, enquanto espécie normativa com fundamento no argumento do desvio de finalidade, em razão da provável direção de cargo específico para a pessoa determinada, não tem, com devido respeito, sustentação jurídica, porque, como expus, trata-se de ato normativo geral e abstrato, motivo que justificou o cabimento dessa ação direta de controle concentrado. Por essas razões, presidente, entendo não configurada hipótese de desvio de finalidade na edição da medida provisória 782. Passo a examinar a segunda causa de pedir, que é comum a todas as demais ADIs, violação do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição, proibição de reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido eficácia na mesma sessão legislativa. A parte autora argui uma inconstitucionalidade, sustentando vício de procedimento na edição deste ato normativo, cujo teor, permito-me relembrar, violação do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. Diz a nossa lei fundamental, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Nessa linha argumentativa, alega-se que a edição da medida provisória 782 teve o objetivo de burlar o prazo fixado no parágrafo 7º do artigo 62 e evitar a perda da sua eficácia, porquanto o Congresso Nacional deixou de deliberar e votar a medida provisória anterior, a 768 de 2017, no prazo constitucional assinalado de 60 dias, sendo que na prorrogação automática de igual período, igualmente apresentou postura de não decisão. Assim, a revogação da medida provisória 768 e sua imediata reedição na mesma sessão legislativa, por meio da medida provisória 782, configura, a meu juízo, hipótese vedada pela ordem constitucional. Prossigo. A disciplina jurídica da medida provisória já foi objeto de inúmeras deliberações e decisões por parte dessa Suprema Corte, o que fica comprovado pela jurisprudência consolidada sobre a questão, notadamente a abordagem da sindicância jurisdicional dos requisitos constitucionais de urgência e relevância na edição daquela espécie normativa. No voto escrito que juntarei aos autos, presidente, estarão inseridos todos os precedentes judiciais pertinentes. O problema jurídico que ora se põe, enfatizo, está circunscrito à observância do parágrafo 10 do artigo 62, que veicula proibição de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, repito, em que tenha ocorrido sua rejeição ou perda de eficácia, como um mecanismo procedimental de limitação do abuso no exercício da função legiferante pelo Poder Executivo da União. O alcance normativo do referido parágrafo 10 do artigo 62, instituído com a Emenda Constitucional 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADIs
2984 e 3964, precedentes judiciais que norteiam o presente julgamento. Quer isso dizer que um sistema jurídico baseado no respeito aos precedentes judiciais, com mais razão nos denominados precedentes horizontais que vinculam o órgão julgador ao seu próprio passado, por razões de coerência, imparcialidade e igualdade, impõe o dever da sua observância, salvo configuração de hipótese de superação do precedente ou de distinção entre os casos jurídicos em comparação. Por outro lado, a técnica da distinção, do distinguish, entre os casos jurídicos em cotejo analítico pode ser vislumbrada e mesmo autorizar a não aplicação do precedente invocado, motivo pelo qual, e aqui foram invocados os precedentes, examina o contexto normativo decisório formado pelas ADIs 2984 e 3964. O objeto de discussão na primeira delas, na 2984, da relatoria da ministra Ellen Grace, estava centrado na questão da possibilidade ou não de revogação da medida provisória por outra medida provisória, considerada a proibição de retirada de medida provisória posta à apreciação do Congresso Nacional pelo Presidente da República. Ou seja, o debate estava centrado em saber qual mecanismo procedimental o Presidente da República teria para imprimir continuidade na pauta legislativa quando essa estivesse trancada em decorrência de medida provisória editada, ainda não analisada pelo Congresso Nacional. Concluiu-se naquela assentada que o Presidente da República, conquanto não tenha disponibilidade sobre medida provisória já editada, uma vez que essa espécie normativa trata de lei em sentido estrito, cuja competência para apreciação e votação é do Congresso Nacional, tem legitimidade, sim, para editar medida provisória com efeito abrogante. Isso porque o efeito primeiro da medida provisória é o de suspender a eficácia jurídica da medida revogada, de modo a permanecer com o Congresso Nacional a função de deliberar sobre sua validade legislativa, nos termos do decidido na ADI 221, de relatoria do ministro Moreira Franco. Ademais, não existe na Constituição dispositivo que proíba o ato de revogação de medida provisória por outra. Em resumo, naquela ADI ficou definida a legitimidade da revogação de medida provisória por outra medida provisória, sem que tal ato configure impedimento ou interferência na competência do Poder Legislativo, o qual permanece no exercício de suas prerrogativas previstas no texto constitucional. A interpretação constitucional decidida gerou edificante debate acerca das implicações adversas decorrentes da situação de sucessivas reedições de medidas provisórias com o objetivo de fraudar a ordem constitucional, especialmente quanto ao prazo de vigência estabelecido. Discussão que colocou em pauta o problema da reedição substancial de medida provisória revogada na mesma sessão legislativa. Nesse sentido, o voto do ministro Sepúlveda Pertence trouxe argumentos construtivos sobre a questão. Disse ele na oportunidade, e eu me permito citar, senhor presidente, porque acho que é extremamente relevante. Creio, senhor presidente, que isso seria possível, mas tenho fé que não o será enquanto existir o Supremo Tribunal Federal, parafraseando Holmes, porque o que a Constituição proíbe obter diretamente não se pode obter por meio transversos, que configuraria hipótese clássica de fraude à Constituição. Assim, não tenho dúvida, como a eminente relatora da ação direta também o expressou, de que seria inválida a reedição substancial da medida provisória revogada na mesma sessão legislativa, tanto quanto o seria a reedição da medida provisória rejeitada ou caduca. No sistema vigente, senhor presidente, o presidente da República há de optar, se a pendência de medida provisória anterior obsta à votação de alguma proposição subsequente, ou o chefe do Executivo mantém a pauta bloqueada e assim se submete à inviabilidade da aprovação rápida da proposta subsequente, seja ela uma outra medida provisória, seja um projeto de lei, seja uma proposta de emenda constitucional, ou revoga a medida provisória anterior, desobstruindo com isso a pauta.
mas nessa hipótese fica-lhe vedada, na mesma sessão legislativa, a edição de medida provisória de conteúdo similar à revogada e, portanto, a matéria só poderá ser objeto em curto prazo mediante projeto de lei. Com extrema sensibilidade, continuo eu, fechei aspas, e perspicácia, o ministro Sepúlveda Pertence atentou para o fato de que o temor externado pelos demais integrantes do colegiado não se justificava, na medida em que a possibilidade de revogação de medida provisória de eficácia ainda pendente não implicava o jogo político de sucessivas reedições desse ato normativo. Em suas palavras, abro aspas novamente, creio que estamos de acordo que não há proibição explícita, e essa proibição que não está explícita, e essa não se pode extrair do temor de abrir-se margem à reedição imediata de medida provisória com o mesmo conteúdo, a qual, como fraude à Constituição, seria inconstitucional. Igualmente foi a observação levantada pelo ministro Carlos Brito naquela oportunidade. Prossigo no meu voto, além de transcrever excerto do voto do ministro Carlos Brito, citando o ministro Gilmar Mendes, que agregou a argumentação minuciosa à problemática de reedição dessas medidas provisórias de conteúdo similar à revogada na mesma sessão legislativa e a interpretação constitucional mais adequada para o parágrafo 10 do artigo 62. Transcrevo a justificativa de Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes, no meu voto. Está a folhas 16 para os que estão seguindo. Digo que a decisão tomada no julgamento desta ADI 2984, medida cautelar, foi por maioria expressiva. Prossigo dizendo que no julgamento da ADI 2984, a questão da vedação de reedição de medida provisória de teor substancialmente idêntico à medida provisória revogada na mesma sessão legislativa e, por conseguinte, no âmbito de incidência do parágrafo 10 do artigo 62 da Constituição, não foi objeto direto de impugnação, embora tenha integrado a razão de decidir do julgado. Já na ADI 2010, de relatoria do ministro Celso de Mello, a questão também foi abordada e resolvida, fato que demonstra a preocupação constante da jurisdição constitucional exercida por este Supremo com a integridade do funcionamento da engenharia institucional do nosso Estado democrático de direito. Transcrevo a justificação decisória na ADI de relatoria do ministro Celso de Mello e me eximo de leitura. Prossigo dizendo que a interpretação constitucional definida sobre o parágrafo 10 do artigo 62 foi reelaborada e ratificada no julgamento da ADI 3964, que teve por objeto justamente a objeção de validade constitucional de medida provisória parcialmente reeditada na mesma sessão legislativa da medida revogada, porquanto a mais nova incorporava temas da antiga. O ministro Aires Brito colocou em discussão a alegação de que o ato de revogação pura e simples de uma medida provisória equivale ao ato de auto-rejeição, isto é, o presidente da República, ao revogar determinada medida provisória, abre mão do poder de disposição sobre aquela matéria, com o caráter de urgência que justificava a edição do ato normativo, situação que, nos termos do voto de Sua Excelência, corresponderia à hipótese de rejeição, expressa no texto constitucional do parágrafo 10 do artigo 62, conforme entendimento jurídico compartilhado pela opinião majoritária naquele julgamento. Essa questão foi objeto de grande debate, tendo defendido o ministro Eros Grau, na divergência aberta, que como o texto constitucional previa apenas duas hipóteses aptas a justificar a vedação da reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, rejeição e perda de eficácia, duas hipóteses apenas, a situação de revogação não contemplada pelo texto constitucional não poderia ser equiparada à figura da rejeição. Tal posição, contudo, restou vencida, tendo o eminente ministro Ricardo Lewandowski acompanhado a dissidência. Outro ponto explicitado e solucionado no julgado
concentrou-se na extensão e limites da reedição da medida provisória, que assim pode ser anunciado. Para a caracterização da reedição da medida provisória, faz-se necessária a integral ou parcial repetição? A reedição substancial configura-se quando o texto anterior é replicado, embora outros temas também sejam disciplinados? A resposta jurisdicional definida por este plenário foi no sentido de que a reedição, ainda que parcial, da medida provisória revogada é suficiente para incidência da proibição do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. A justificativa subjacente que para tanto, levou em consideração a finalidade da reforma constitucional ocorrida por meio da Emenda Constitucional 32 de 2001, bem como a realidade do processo legislativo levado a cabo nos anos precedentes. Neste ponto, a manifestação do ministro Gilmar Mendes se distingue ao defender a necessidade de se refutar a chancela da ideia de reedição minimalista que seja, porquanto este foi o modelo atacado pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Aqui transcrevo a manifestação de Sua Excelência. Prossigo dizendo: a Emenda Constitucional 32 de 2001 teve por finalidade inaugurar novo modelo jurídico para as medidas provisórias, no qual a possibilidade de revogação de medidas provisórias por outras fosse viável, desde que, de forma limitada e restrita, considerado o caráter excepcional do poder legiferante do chefe do Poder Executivo. Neste cenário normativo, verifica-se que qualquer solução a ser dada na atividade interpretativa do artigo 62 da Constituição deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da própria democracia. A medida provisória, convém demarcar, é técnica legislativa excepcional a serviço do Poder Executivo, não faz parte do núcleo funcional desse poder. A regra constitucional de vedação da reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido a eficácia na mesma sessão legislativa tem como razão subjacente a tutela dos requisitos constitucionais que autorizam a atuação legiferante excepcional do Presidente da República. Em outras palavras, a vedação da reedição é instrumento apto a resguardar o critério da urgência que permite ao Presidente da República deixar de lado o trâmite legislativo ordinário. Nesse sentido, a arguta observação da ministra Carmen Lúcia, que me permito registrar, abro aspas, é fato que o Presidente da República dispõe da faculdade do poder de revogar. O que não se pode é revogar para reeditar nos termos do parágrafo 10, até porque, neste caso, como bem lembrou o ministro Carlos Brito, nós estaríamos diante de uma situação em que a urgência estaria descaracterizada. Eu já nem diria tanto a relevância, mas certamente a urgência sim, porque se urgente fosse, não se teria como verificar. Fecho aspas. Posto isso, senhores ministros, afasto a validade jurídica dos argumentos defendidos na manifestação apresentada pela Presidência da República, quais sejam: a hipótese de revogação não equivale à de rejeição, a configuração da reedição enseja repetição do inteiro e, nos limites, conteúdo normativo da medida provisória revogada, ou seja, a configuração da reedição enseja a repetição do inteiro conteúdo normativo da medida provisória revogada e, nos limites. Acrescento que a alegação de que a decisão tomada na ADI 3964, por ser majoritária e não unânime, portanto, não tem força vinculativa suficiente a servir como argumento de precedente e observância por essa Suprema Corte, não se sustenta, porquanto a regra decisória acolhida no nosso modelo jurisdicional é o da maioria absoluta, nos termos do artigo 97 da nossa Constituição. A regra da unanimidade, repito, não integra nosso modelo de processo decisório, seja no espaço da deliberação legislativa, seja no espaço da deliberação jurisdicional.
Prossigo no voto, senhor presidente, fazendo um quadro comparativo do conteúdo normativo da medida provisória 782 e da medida 768 de 2007 para concluir que o conteúdo da medida 782, o conteúdo da medida 788 foi absorvido no texto da segunda medida, da medida 782, contra a qual se voltam as presentes ADIs. E faço aí o cotejo, senhor presidente, e apresento, inclusive, um quadro comparativo. No voto, folhas 21, 22, 23, 24, 25, 26, e sigo dizendo, como demonstrado, a interpretação jurídica definida no julgamento da ADI 3964 foi no sentido de que a redição parcial de medida provisória revogada é causa necessária e suficiente para sua incidência na vedação prescrita no parágrafo 10 do artigo 62. Isso porque a prática legislativa, com o fim de burlar ou mesmo fraudar a Constituição, formulará medida provisória sucessiva com alterações superficiais, na tentativa de afastar a configuração de reedição substancial. Todavia, esta realidade político-institucional vivenciada no nosso Estado constitucional foi o principal objeto de ataque e reformatação na reforma constitucional ocorrida com a Emenda Constitucional 32 de 2001. Por essas razões, não tem aplicação aqui a técnica do distingue, haja vista a ausência de circunstâncias fáticas ou jurídicas aptas a justificar o afastamento daquele precedente. Prossigo dizendo que o procedimento estabelecido constitucionalmente para o exercício da função legislativa pelo Poder Executivo deve ser respeitado estrita e restritivamente como um mecanismo de controle e tutela do adequado funcionamento das instituições democráticas de nosso Estado e realização com máxima eficácia do postulado da independência e harmonia entre os poderes da União. Demonstrada e justificada a violação do parágrafo 10º do artigo 62, portanto, nos termos da densificação normativa atribuída pela interpretação jurídica definida em precedentes por essa Suprema Corte. Esse vício, como antes afirmado, não é convalidado com a conversão da medida provisória em lei, em que há continuidade normativa entre a espécie legislativa provisória e a lei decorrente do processo de conversão. O exercício do controle jurisdicional de constitucionalidade, remarco, impõe o dever de fidelidade ao Estado de Direito Constitucional e máxima eficácia à força normativa da Constituição. Por isso, senhor presidente, eu julgo procedentes as 4 ações diretas de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei 13.502, de 1º de novembro de 2017. E se aprovada a... Pode fazer a leitura da tese. Eu proporia como tese, se aprovado o voto, se prevalecente o voto, proporia que tese na seguinte linha: é vedada a reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada na mesma sessão legislativa. Interpretação do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. Eu voto, presidente. Há alguma divergência? Presidente, não há propriamente divergência, mas há colocações. Em primeiro lugar, não estamos julgando aqui a permanência ou não do cidadão Wellington Moreira Franco em cargo do governo. Sua Excelência já foi afastado. E o processo é um processo objetivo e não subjetivo. Em segundo lugar, continuo convencido de que estamos a apreciar a questão no vazio, ou seja, nós estamos a nos pronunciar sem uma utilidade imediata consideradas as medidas provisórias passadas.
que foram editadas, mesmo como ressaltou a ministra relatora, na mesma sessão legislativa, algo proibido pelo artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. O que ocorre é que, não na sessão legislativa, mas na legislatura que se iniciou em janeiro, veio a ser editada uma medida provisória. Uma medida provisória cuidando da reestruturação da presidência da República em termos de auxiliares do presidente da República. Portanto, nós estaremos simplesmente proclamando uma tese, não relativamente àquelas medidas provisórias, mas uma tese genérica, repetindo o que está no parágrafo 10 do artigo 62 da Constituição Federal. Ou seja, não é possível, na mesma sessão legislativa, reeditar-se medida provisória. Vencido como foi quanto à preliminar, e tudo indica que eu sustentei erradamente ponto de vista, já que fiquei isolado no colegiado, e a maioria tem sempre razão, a ilustrada maioria, não tenho como deixar de acolher o pedido formalizado, porque é de clareza meridiana a proibição constitucional. Na mesma sessão legislativa, não é possível reeditar-se medida provisória. Com essas observações, acompanho a relatora. Ministro Alexandre de Moraes. Eu queria fazer duas observações exatamente em relação ao final. Porque aqui, e nem vou me alongar, já parabenizando o voto da eminentíssima relatora, o que ocorreu foi que, exatamente faltando 2 dias para esgotar a validade da medida provisória 768, ela havia sido editada em 2/2/17, iria em 2/6, ela iria perder a validade, 60 mais 60 dias. O que ocorreu? Faltando 2 dias, foi editada uma nova medida provisória com algumas alterações, só que repetindo em 2 pontos o essencial da anterior. Ou seja, e aqui que eu faço a minha observação de reflexão em relação à tese, o assunto das medidas provisórias, que é a reestruturação da Presidência da República, órgãos auxiliares e ministérios, obviamente nós podemos, em tese, ter várias medidas provisórias sequenciais, uma não copiando a outra. Então, num determinado momento, 60 mais 60 para reorganizar, por exemplo, os ministérios da área social. Depois, os ministérios da área econômica. Então, entendo que nós não poderíamos limitar de tal forma que o assunto, em tese, genérico, não possa ser novamente discutido. O que aqui, e a ministra Rosa deixou bem claro, e no quadro que ela coloca em seu voto fica patente, aqui o que ocorreu foi que, verificando que faltavam 2 dias para se esgotar a validade de uma medida provisória que não poderia ser reeditada porque já era a reedição. Consequentemente, a suspensão da vigência do texto anterior da Lei 13.502 seria levantada e voltaria à disciplina anterior, o que fez o presidente da República. Editou uma nova medida provisória com uma parte que poderia ser realmente, a meu ver, objeto de medida provisória da 782, e aproveitou e, de novo, colocou a questão dos ministérios da Segurança e Direitos Humanos, Justiça e Segurança e Direitos Humanos, e da Secretaria-Geral da Presidência. Aqui não é questão de poder, ao meu ver, só repetir o dispositivo constitucional, obviamente. Aqui a questão é delimitar que, para burlar o parágrafo 3º do artigo 62, o prazo de 60 mais 60, a mesma matéria, a disciplina
específica daquela matéria, não pode, porque senão, obviamente, nós vamos voltar ao que era antes da emenda 32. As medidas provisórias reeditadas, a campeã de audiência, foi reeditada 78 vezes, à época eram 30 dias, quando veio a emenda 32, prorrogou eternamente a vigência, está aí até hoje. Então, o que acho que temos, ao meu ver, e é o cuidado que eu no meu voto coloco, se deixarmos absolutamente genérico, estamos repetindo a Constituição. Se deixarmos muito genérico, fica a questão, mas agora a medida provisória desse assunto, reorganização, não tem nada a ver com as anteriores. É reorganização, mas diz respeito a outros ministérios. Então, nós temos que ser bem específicos, obviamente. Então, somente ou para burlar o prazo ou a reedição na mesma sessão legislativa, não se pode reeditar a medida provisória disciplinando a matéria da mesma forma que fora disciplinada. Que é disso que se trata aqui. 2 dias a mais acabaria a vigência e eficácia dessa medida provisória. Então, dentro de uma outra medida provisória mais ampla, se encaixou o mesmo assunto, a mesma matéria, disciplinada da mesma forma. Obviamente, isso pretendeu estender dos 120 dias para mais 60 como foi, e acabou sendo convertido em lei. Então, eu também afasto as demais alegações, como fez a Sua Excelência, a ministra relatora, desvio de finalidade, a ausência dos requisitos constitucionais. Aqui acolho essa inconstitucionalidade, tão somente em relação à parte da medida provisória. E aqui talvez seja uma pequena divergência, então somente em relação à parte da medida provisória, que é cópia da anterior, ou seja, que pretendeu, tão somente por um outro número de medida provisória, prolongar o que não poderia. Então, é nessa parte que é transcrita no voto. E na questão da tese, na ideia, só restringir um pouco mais para que não o assunto, mas a forma de tratamento do assunto, o conteúdo específico, para não ficar se repetindo. Senhor Presidente, adiro a colocação do ministro Alexandre Moraes. Sim. E digo, para efeito apenas de anais do Supremo, que não é possível, no curso do prazo de 120 dias previsto na Constituição Federal, editar-se medida provisória com o mesmo teor daquela pendente de apreciação pelo Congresso. Sob pena de nós encamparmos aí uma fraude, um drible. Sim, ministro. Acolho assim com muita... Esse fundamento, Vossa Excelência acolhe. Eu entendo que o fundamento, que é a observação do ministro Alexandre, é absolutamente pertinente em termos de fundamentação, mas eu entendo que houve contaminação, porque eu entendo que a vedação aqui, a declaração de inconstitucionalidade, ela resulta de um vício de origem, e sendo um vício de origem, ela abrange todo o ato normativo. Eu não faço a distinção. Entendo que não poderia ter reeditado repetindo. Então, o ato jurídico como um todo está contaminado. Então, eu concordo nessa parte, mas... É vício de origem. Talvez eu não tenha sido claro. Vamos pegar agora essa alteração. Há uma nova medida provisória, agora, o novo governo reestruturando. Se não for aprovada, reeditada. Num determinado momento, sobre o mesmo assunto, reestruturação, mas algo que não foi tratado nessas medidas provisórias, nada impede que o presidente da República edite uma nova medida provisória. O assunto geral é o mesmo, reorganização de ministérios, mas o assunto específico, a disciplina normativa, não tem ligação com o anterior. Se não houver ligação, ao meu ver, não há burla nenhuma. Se houver ligação, como há no caso nesses dois dispositivos, são idênticos, aí sim. A eminente relatora traz o comparativo. Agora, no caso específico, a 782, ela repetiu, ela é menos ampla e repetiu, com algum disfarce, como se fazia antes da emenda 32, mas repetiu. O que eu acho que é importante ficar claro é exatamente isso. Não se trata de vedar,
uma medida provisória sobre o tema genérico, mas sim sobre a forma como o conteúdo desse tema foi tratado. E aqui, no caso, houve coincidência. Eu tenho alguma dificuldade, ministro Alexandre. Eu acho que o que a Constituição veda é a repetição. Ocorre que, quando se busca fraudar o dispositivo constitucional, de certa maneira se faz uma maquiagem. Não se repete da mesma forma, porque poderíamos resolver dizendo, não pode repetir. A repetição pura e simples não pode ocorrer, mas muitas vezes ela vem com uma maquiagem. E eu reconheço a oportunidade do que Vossa Excelência coloca com relação à tese. Até não teria nenhuma dificuldade, quem sabe, em buscar aperfeiçoá-la, mas é que fica difícil, porque a fraude se esconde, a fraude encobre, a fraude não é direta, porque a simples repetição, aí basta a leitura do texto constitucional. Tanto é que, veja bem, eu fiz o quadro comparativo e a defesa apresentada pela Presidência da República à época é no sentido de que há uma validade plena, não havia qualquer infringência ao texto constitucional. Ministra Rosa, nós estamos falando, acredito, a mesma língua. Estamos concordando realmente em relação à tese, porque nesse mesmo caso, vamos dizer que, além de ter repetido, e aí a fraude está clara, aqui a fraude não foi nem com muita arte, porque os textos são idênticos, mas tivesse criado o Ministério do Índio, por exemplo, o Ministério da Cidadania, que não existia antes, não está repetindo, mas o tema é o mesmo, organização, reestruturação. O que eu acho que nós não podemos vedar é que a reestruturação, o tema geral, possa ser tratado, desde que haja novidade. A novidade é permitida. A fraude, a repetição, não. É só essa questão em relação à tese. Em relação à conclusão, eu acompanho Vossa Excelência. Ministro, Vossa Excelência me permite, talvez, por favor. E a ministra Rosa, o que se veda é a repetição. Se incluir, e talvez seja isso que a ministra Rosa chama atenção, um único item para burlar e dizer outra coisa, é que não pode. E a explicação dos votos deixa claro que é exatamente isso. Quer dizer, nada que conduza a uma forma de burlar a vedação constitucional é aceitável, juridicamente. A circunstância de Vossa Excelência colocar como tema talvez facilite, porque o tema geral pode ser estruturação, reestruturação administrativa ou de órgãos. Entretanto, a forma do cuidado pode ser, como afirma Vossa Excelência, num ou no outro ministério, e, portanto, teria outra matéria, embora seja o mesmo tema. Mas não se pode imaginar que, e se pôde, de alguma forma, essa decisão, que permita esta cunha aberta para que faz tudo a mesma coisa e introduz, por exemplo, um órgão. Eu acho que é essa, talvez, a preocupação que nós todos teríamos. Ministro Alexandre, Vossa Excelência. É que aqui nós já estamos discutindo a tese. Eu até tenho uma proposta de tese. O ministro afirma não a tese. Vamos primeiro definir, então, a... É que o que a ministra Rosa está pondo, presidente, é que seria na fundamentação que haveria alguma dificuldade, porque senão poderíamos levar a uma conclusão que alteraria a própria tese. Mas a fundamentação é própria de cada voto. Isso. O que importa é o dispositivo. No dispositivo, o ministro Alexandre acompanha a relatora. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade, por isso que eu, trazendo o precedente, fazendo o exame dos precedentes, eu enfrentei e incluí, não é? A tese proposta não é apenas o texto do parágrafo 10 do artigo 62, eu falo em revogação. Eu incluí revogação. É vedada a reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada na mesma sessão legislativa. E por que eu incluí a revogação? Justamente na linha do precedente, porque tendo o presidente da República editado uma medida provisória sobre um determinado tema, nada impede, foi a decisão desse plenário, que esta medida provisória seja por ele revogada. Mas, e daí o voto, que me pareceu muito perspicaz do ministro Sepúlveda Pertence, mostrando, mas ele não pode, na mesma sessão legislativa, trazer de novo a matéria.
A minha interpretação é de que não é trazer apenas a mesma matéria repetindo, é trazer a mesma matéria como uma forma de burla, como uma forma de... Porque, no mínimo, nós perderíamos a urgência, o requisito da urgência. Qual urgência, se ele pôde agora reformulou? Enfim, mas eu reconheço que a tese pode sim ser aperfeiçoada e estou aberta. Vamos, então, primeiro definir o dispositivo e depois vamos à tese. Ministro Luiz Edson Fachin acompanha a relatora. Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente a ministra Rosa Weber. Creio que restou mais que evidenciar tratar-se de uma hipótese vedada pela disposição expressa do parágrafo 10º, artigo 62 da Constituição. O voto de Sua Excelência cuidou de todos esses aspectos que, portanto, evidenciam a procedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Juntarei a declaração de voto, estou acompanhando a relatora. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu também vou ser muito breve, mas acho que há aqui algumas questões importantes que eu gostaria de emitir opinião a respeito. Apenas recapitulando, medida provisória 768 de 2 de fevereiro de 2017, reorganiza os órgãos da Presidência da República e dos Ministérios e cria a Secretaria-Geral da Presidência da República com status de ministério. Essa foi a primeira medida provisória. Antes do decurso do prazo de 60 dias para a apreciação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República reedita uma medida provisória, ou edita uma medida provisória de conteúdo substancialmente idêntico à anterior. E esta medida provisória, 782, de 31 de maio de 2017, é convertida em lei, na Lei 13.502, de 1º de novembro de 2017. Tinha havido o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória, diversas ações, e houve o aditamento para que a impugnação se voltasse contra a lei de conversão. Pelo que entendi, as impugnações foram de 3 ordens: inexistência de relevância e urgência, desvio de finalidade, que consistiria na intenção de dar foro privilegiado a um específico agente público, e o fato de se tratar de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. A ministra Rosa Weber pediu pauta para julgamento em 2 de fevereiro de 2018, quase um ano depois do pedido de pauta, no primeiro dia do governo do presidente recentemente eleito, ele edita uma medida provisória que reorganiza os ministérios e revoga esta lei 13.502 de 2017. Como a medida provisória, a última, do presidente da República eleito, recentemente eleito, não foi ainda convertida em lei, nós entendemos que há interesse em deliberar a tese. Eu aqui estou, presidente, muito brevemente, no tocante à relevância e urgência, reafirmando, tudo em concordância com a ministra Rosa Weber, reafirmando a jurisprudência do plenário de que esta é uma decisão política do presidente da República a ser controlada pelo Congresso e só em situações excepcionalíssimas nós investigamos a relevância e urgência. No tocante ao desvio de finalidade, eu também penso, e acho que nesse caso ainda não havia manifestação do plenário, que, preenchidos os requisitos do 87 da Constituição, que é mais de 21 anos e no gozo de direitos políticos, a escolha de um ministro de Estado é uma decisão política discricionária do presidente da República, insuscetível de exame no seu mérito pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão judiciário. Além do que, se nós entendermos que dar foro privilegiado é desvio de finalidade ou obstrução de justiça, é passar recibo de que a jurisdição do Supremo não funciona, o que, evidentemente, nós não podemos endossar. E, por fim, presidente, eu entendo que claramente houve uma reedição vedada pelo artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. Aliás, presidente, e em conclusão, este seria o termo que eu proporia usar
é inconstitucional lei decorrente da conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição. Eu acho que, se nós assim dissermos, mantemos a posição da ministra Rosa conciliada com a posição do ministro Alexandre de Moraes. Reedição é o que esteja repetindo, e aí o disfarce ou a maquiagem não farão diferença. Portanto, presidente, eu estou acompanhando a minha presidente no TSE, presidente, aqui neste caso concreto, integralmente, e apenas com essa pequena sugestão, se Sua Excelência estiver de acordo na tese de utilizar... Nessa tese que Vossa Excelência sugere, eu sugeriria no início trocar lei por norma. Poderia fazer de novo a leitura, lei ministro? Decorrente da conversão de medida provisória. Norma, porque a norma... Porque aí você abrange a própria medida provisória enquanto medida provisória. Só não pode ser lei só. Só isso. Perdão? Vossa Excelência é nosso tesista por excelência. Mas eu estou de acordo, é inconstitucional ato... É porque eu me referi à conversão, porque o caso concreto era conversão, mas na tese não poderia valeria ficar. Para a própria medida provisória. Eu refaço aqui, está ótimo. Está ótimo. Tá? Eu acolho, é o nosso tesista, não tem dúvida alguma, ficou aperfeiçoado. Senhor presidente, eu também aqui acompanho a ministra Rosa Weber e fiz destacar nas minhas anotações que, embora essa medida provisória 782 tenha conteúdo mais abrangente que a medida provisória 768, o texto foi reproduzido por aquela, de sorte que é evidente a repetição e a reedição do seu objeto. E destaco, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de enfrentar tema semelhante na DI 3963, de 11 de abril de 2008, da relatoria do ministro Aires de Brito. E aqui, senhor presidente, por fim, eu colhi talvez uma passagem doutrinária simples, mas de um grande jurista alemão que parece endereçar exatamente a essa nossa matéria, que, digamos assim, indica qual é a ratio da vedação de que haja a reedição de medidas provisórias, o Executivo subtraindo do Legislativo a função que lhe é própria. Então, o professor Friedrich Miller, abordando as medidas provisórias do Brasil, tendo como pano de fundo a experiência alemã numa obra organizada uma obra em homenagem ao professor Paulo Bonavides, ele, em poucas linhas, diz o seguinte, sobre as nossas medidas provisórias. Uma praxe abusivamente estendida de medidas provisórias desfere um golpe que está mortal no futuro da divisão dos poderes, e com isso no cerne da própria arquitetura do Estado, fundamentada na observância do Estado democrático de direito. Sem precisar dissolver o Congresso Nacional conforme a Constituição, o presidente pode simultaneamente torná-lo impotente e desonerá-lo da responsabilidade, criando assim um círculo vicioso de desparlamentarização, de desdemocratização. Acompanhe a relatora. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente. Acompanha a ministra relatora integralmente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu cumprimento a eminente relatora pelo denso voto que nos apresenta. No voto de Sua Excelência, basicamente, existem duas teses com as quais eu concordo plenamente. A primeira delas diz respeito ao desvio de finalidade na edição da medida provisória, porquanto, com ela, o presidente da República teria buscado, de certa maneira, assegurar a impunidade do ministro Wellington Moreira Franco, guindando o secretário que era ao elevado cargo de ministro de Estado. Sua Excelência, a ministra Rosa, muito bem destacou que
esse argumento não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da Presidência da República está no campo decisional do chefe do Poder Executivo, e agora, como acrescenta o ministro Luiz Roberto Barroso, é um ato de altíssima discricionariedade. Muito bem. Concordo também com Sua Excelência, a ministra relatora, de que, no caso, houve burla ao artigo 62, parágrafo 10 da Constituição, que foi, enfim, que apresenta a atual redação a partir da emenda constitucional 32 de 2001, que veda expressamente a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Eu decidi assim, senhor presidente, e elaborei um extenso voto na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.004 do Distrito Federal, aquela que suspendia os aumentos de servidores públicos, de 30 categorias de servidores públicos. Então, houve edição de 2 medidas provisórias, que uma delas, a última, foi editada na mesma legislatura e, portanto, isto me pareceu absolutamente inconstitucional, vedado pela Carta Magna. No entanto, senhor presidente, eu, com todo respeito, eu me encaminharia, agora revendo meu ponto de vista a partir de pesquisas que fiz agora, durante as discussões, eu me encaminharia naquela direção apontada inicialmente pelo ministro Marco Aurélio Mello, ou seja, entendendo que essas ações diretas estão prejudicadas. Por que eu faço? Pelo seguinte motivo. No caso do ex-presidente Lula, quando ele foi nomeado pela presidente Dilma para o cargo de ministro de Estado, este ato foi impugnado por 2 mandados de segurança de relatoria do ministro Gilmar Mendes, de número 34070 e 34071. Sua Excelência entendeu, a partir de um vazamento de uma conversa entre a ex-presidente da República e o ex-presidente da República, depois considerado ilegal esse vazamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que teria havido um desvio de finalidade neste ato. Pois bem, posteriormente, Sua Excelência, o relator, julgou, diante da exoneração do ex-presidente, julgou prejudicados ambos os mandados de segurança. Contra essa decisão, pendem agravos de instrumentos que estão sendo agora objeto de julgamento no plenário virtual. Bem, nesse caso, me parece que estamos na mesma situação. O senhor Wellington Moreira Franco não é mais ministro, não há mais nenhuma utilidade em julgarmos a situação deste ex-integrante do Ministério do presidente que acaba de deixar o cargo. Portanto, eu penso que, quanto a esse aspecto, a não ser para enunciar uma tese, essa matéria está prejudicada. Com relação à questão da reedição da medida provisória, fazendo uma rápida pesquisa aqui, eu vejo o seguinte: a medida provisória 870 de 2019 foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 6.076, cuja relatoria coube à eminente ministra Carmen Lúcia. E esta medida provisória 870 de 2019 expressamente revogou a Lei 13.502 de 2017, que é objeto exatamente da conversão desta medida provisória 782 de 2017, que ora se discute. Eu, revisitando o argumento do eminente ministro Marco Aurélio Mello, eu também entendo, tal como Sua Excelência, e me apoio no texto da Constituição, que uma medida provisória entra em vigor imediatamente. Se ela revogou esta Lei 13.502 e 17, me parece que
toda esta discussão que estamos travando, embora, repita, concorde plenamente com os doutíssimos argumentos da relatora, também está prejudicado, porque essa reestruturação passada deixou de existir a partir desta nova medida provisória, que, por sua vez, está sendo atacada novamente nesta Corte, numa ação direta de inconstitucionalidade relatada pela ministra Carmen Lúcia. Portanto, senhor presidente, ombreando integralmente com a ministra relatora nos argumentos que Sua Excelência expendeu, eu julgo prejudicadas as ações pelos motivos que acabo de enunciar. Eu já pedi à Secretaria para anotar que, quanto à preliminar, na questão de ordem, Vossa Excelência... Eu revisito agora a preliminar. Sim, Vossa Excelência, estou acrescentando que eu havia proclamado que apenas o ministro Marco Aurélio havia ficado vencido. Eu pedi já para agregar, então, que Vossa Excelência também fica vencido. Exatamente, porque em razão desses novos argumentos que trago a colação do colendo plenário, tendo em conta a rápida pesquisa que fiz relativamente à situação dos distintos processos que, de certa maneira, podem influenciar o julgamento desta causa. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, com todo o respeito ao ministro Lewandowski, e até porque cada vez que isso acontece, eu lamento não ter feito a leitura na íntegra do voto, porque achei que estávamos tentando agilizar, mas apenas para registrar que esses dados eu apontei, estão apontados no meu voto. Não há dúvida alguma que a medida provisória 870 de 2019 revoga expressamente a lei de conversão da medida 872. E eu, inclusive, transcrevo os dispositivos no voto, né, inclusive conteúdo, numeração e conteúdo, no voto que apresentei. Apenas a minha conclusão é jurídica, no sentido diverso do eminente ministro Lewandowski, por entender que a medida provisória não revoga a lei anterior. Ela apenas as paralisa, ela suspende a eficácia desta lei ou desta medida provisória anterior no ordenamento. Interessante. Olha, Vossa Excelência está trazendo um argumento interessantíssimo do ponto de vista teórico e doutrinário, mas se paralisa a eficácia da lei que ela busca revogar, na verdade, a medida provisória, ela apresenta uma nova reestruturação que, a meu ver, entra em vigor imediatamente. E o interessante, eu trago também doutrina e jurisprudência, inclusive daqui da Corte, nesta mesma linha, né, que não fiz a leitura. Mas, de qualquer maneira, a situação que me parece que seria de ser ponderada, e já foi pelo plenário, é porque mais uns dias essa medida provisória 870, em sendo aprovada, implicará, ela sim, lei de conversão à revogação da lei anterior. Essa é a questão. Toda a dificuldade está nessa tendência, nesse curso que ainda está ocorrendo. A questão é que há situações como já enfrentamos no passado, medida provisória de criação de crédito extraordinário, por exemplo, medida provisória que enfrenta questões de LOAS, de lei orçamentária anual, de LDO, questões relativas, por exemplo, que estão em pauta para serem julgadas neste semestre ainda, de fornecimento de medicamentos. Provavelmente, talvez, naqueles casos concretos, a pessoa nem necessite mais do medicamento ou aquele tratamento, ou tenha tido a solução, ou tenha, eventualmente, ido a óbito. Se nós não objetivarmos, do ponto de vista de Corte Constitucional, e ficarmos nas formalidades processuais, nós teremos questões que jamais enfrentaremos por conta do decorrer do tempo. É disso que se trata. E nós temos feito a distinção, inclusive, exatamente, presidente, alguns casos em que se exauriram os efeitos, não são trazidos ao plenário. Aqueles que ainda podem produzir efeitos e objetivar, como afirma Vossa Excelência, que tem vindo como este caso. Se não por questões processuais que são próprias de outras instâncias, nos maniatarão no sentido de sermos Corte Constitucional.
Pergunto se o ministro Gilmar o voto vai ser curto, senão, se for longo, eu sustento. Eu suspendo. Vou acompanhar o relator. Acompanha a relatora. O ministro Marco Aurélio tem que já proferir o voto, né? No sentido de, uma vez superada a preliminar, acompanhar. Sim, presidente, suplantada a preliminar, e agora já fico de alma lavada, porque não isolado no plenário, né? Acompanha a relatora. Presidente, por questões práticas e também tendo em conta o princípio da colegialidade, que deve ser sempre homenageado por todos nós, eu, vencido na preliminar, também acompanho a ministra Rosa. Eu acompanho a ministra Rosa, pedindo vênia divergência e destacando esta questão. Existem temas que nós temos que realmente tratar como corte constitucional, ou seja, tratar como teses. Pois é, mas e a questão do ministro, que não mais está no cargo? Não, esse é um pronunciamento que cai no vazio da academia. Essas ações, elas não atacavam o ministro, o ato de nomeação do ministro, atacavam normas abstratas e não casos concretos. Se distingue daquele caso do ex-presidente Lula, não é o mesmo caso. Ministro Lewandowski, esta nomeação do ministro Moreira... Foi num ato conjunto, ao passo que o ex-presidente Lula foi um ato exclusivo de nomeação de Sua Excelência. Mas o pano de fundo é o mesmo. O que se diz é que houve desvio de finalidade. E agora o plenário reafirma que este ato é um ato de altíssima discricionariedade, um ato político exclusivo do presidente da República, insindicável por parte do Poder Judiciário, aliás, como ensina a doutrina de longa data. Ministro Lewandowski, o que eu estava tentando dizer é que o ato foi objeto de um mandado de segurança que foi apreciado, eu disse no voto, pelo ministro Celso de Mello, e foi rejeitado justamente com a tese que eu defendo. E defendo esta tese no meu voto, na medida que é uma das causas de pedir da arguição de inconstitucionalidade. Por isso é que eu tive que enfrentar. Ela não ficou prejudicada. Não, eu aplaudo Vossa Excelência. Vossa Excelência enfrentou o tema com muita maestria e é por isso é que, vencido a preliminar, acompanho integralmente Vossa Excelência. Eu já proferi o meu voto, só registro o seguinte, que é muito mais fácil seria ter usado o artigo 37 do Decreto-Lei 200. Muito mais fácil teria ter sido utilizado o artigo 37 do Decreto-Lei 200. O Presidente da República poderá prover até 4 cargos de ministro extraordinário para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante, como foi a criação da Segurança Pública, quando foi nomeado como ministro extraordinário inicialmente o ministro Raul Jungmann, que foi 2 vezes extraordinário na reforma agrária, no governo no governo Fernando Henrique, e extraordinário no governo Michel Temer, na área de segurança. Esses 4 ministérios subsistem sempre, né? Sempre. A qualquer momento, o Presidente da República está autorizado pelo Decreto-Lei 200 a nomear até 4 ministros extraordinários. Bom, eu proclamo, então, que, superada a preliminar de prejudicialidade, na qual ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, por unanimidade, foi julgada procedente as 4 ações. Geralmente, a previsão de tese é para casos de repercussão geral, mas eu penso que nós devemos, sim, adotar uma tese mesmo nessas hipóteses. Eu pergunto, então, à relatora qual seria a tese a ser sugerida. O ministro Luiz Roberto formulou uma tese que parece que contempla a observação do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho oposição. Qual que seria? Só para... Leio a Vossa Excelência. É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Pela primeira vez eu vejo o ministro Luiz Roberto não ser absolutamente sintético. É porque eu tive que prever todas as hipóteses, mas a palavra que atende à observação do ministro é a reedição. Se for novidade, não é reedição. Todos de acordo? Aprovada a tese agora citada, declaro suspensa a sessão, agradecendo.